Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, nesta quinta-feira, para a gente falar sobre o time principal do Bahia. Isso porque no dia de ontem os garotos de aço, foram superados pela equipe do Confiança por 2-0, jogando na Copa do Nordeste, e agora a gente já se concentra na equipe do Náutico no final de semana, onde o Bahia vai conseguir, com fé em Deus, garantir essa primeira colocação do Grupo B da Copa do Nordeste, e aí já focar nas quartas de final que vai acontecer, provavelmente ali na pausa do Super Mundial de Clubes. Alguns jogos já devem ter, e aí a emenda, no final ali da temporada, já no segundo semestre. Vamos falar sobre as informações desse time que está se preparando para enfrentar a equipe do Náutico. Iremos falar também sobre o mercado de transferências e um caso que vem chamando bastante atenção nas redes sociais, que é o do atacante Luciano Rodrigues. Isso porque o atacante uruguaio arquivou todas as fotos que ele tinha com a camisa do Bahia. E aí, obviamente, já surgem as especulações sobre uma possível saída. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais da situação do nosso atacante uruguaio. Não se esquece de deixar o teu like, que é muito importante para você poder ajudar o canal, aqui ajudar o nosso trabalho e ajudar o nome do Esporte Clube Bahia também. E não se esquece de, obviamente, comentar o que tu achou da partida de ontem, o que é que você achou, dos meninos, o que é que você achou das informações que a gente vai trazer no vídeo de hoje. É muito importante saber a opinião de vocês, ter essa interação aqui. E, obviamente, se você ainda não for inscrito, clica no botão de se inscrever para que o nosso canal possa chegar à marca de 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando sobre o time principal do Bahia, que está se preparando para enfrentar a equipe do Náutico neste sábado na Arena Fonte Nova. Como vocês sabem, nesse jogo contra o Náutico, o Rogério deve utilizar o time principal, mas ainda assim deve mesclar o time com alguns jogadores que não vem recebendo tantas oportunidades assim no Campeonato Brasileiro, e um desses jogadores que provavelmente iria ser titular nessa partida era o lateral esquerdo Iago Borducci, mas ele sofreu uma pancada no rosto no jogo contra o Flamengo. Não sei se vocês se lembram desse trauma ali que ele sofreu no nariz e tal, ali no rosto, mas ele vai precisar passar por um processo cirúrgico. Na verdade, ele já passou por esse processo cirúrgico e está fora dessa partida contra o Náutico, e aí no lugar dele, o Zé Guilherme, jogador que veio do Grêmio, deve ser o titular nessa partida. Zé Guilherme queria ser titular no jogo contra a equipe do Confiança, mas por conta desse procedimento que o Iago Borducci precisou fazer, ele ficou em Salvador trabalhando com o grupo para poder jogar contra o Náutico no final de semana. Outro jogador que também deve ganhar alguns minutos nessa partida é o atacante Thiago, jogador que faz parte do time sub-20 do Bahia, fazia parte, na verdade, teve muitos jogos com essa equipe alternativa, principalmente em Campeonato Baiano, mas vem recebendo algumas oportunidades com o Rogério Ceni, a pedido da comissão, ficou em Salvador trabalhando e está se preparando também para enfrentar a equipe pernambucana. No mais, é isso que a gente deve ter, um time com bons jogadores que não vem recebendo tantas oportunidades assim. O Bahia só precisa de um empate simples na Arena Fonte Nova contra o Náutico para conseguir confirmar a colocação em primeiro lugar do grupo, e aí sim já mirar provavelmente na equipe do Fortaleza, e aí a gente já começa a pensar nas quartas de final. E a Copa do Nordeste deixa de ser agora uma competição assim, vai ter essa pausa agora para o Super Mundial de Clubes, aí depois provavelmente deve invadir algumas datas de Campeonato Brasileiro, as finais e tal. O Bahia precisa, obviamente, fazer a sua parte, precisa assumir o protagonismo que tem dentro da região e lutar por mais um título de Champions League. Não é uma competição que paga muito, não é uma competição que dá tanta visibilidade, mas o Bahia precisa manter a sua soberania dentro da sua região. E aí, no dia 12 de junho, o Tricolor de Aço viaja para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Agora iremos falar sobre o atacante Luciano Rodrigues, jogador uruguaio que vem movimentando as redes sociais, principalmente entre os torcedores, após ele arquivar todas as fotos que ele tinha com a camisa do Bahia no seu Instagram. Ele tinha lá no seu Instagram, no seu perfil, várias fotos com a camisa do Bahia, várias fotos falando do clube, tinha uma bio, inclusive, ali o nome do Bahia, na bio, falando que era jogador do clube e tal, e ele simplesmente tirou tudo, tirou da bio, arquivou todas as fotos, e aí, obviamente, começaram as especulações sobre uma possível saída. O que eu posso falar para vocês em relação a isso? A ideia do Bahia, obviamente, é manter o Luciano Rodrigues. E o Luciano Rodrigues tem contrato com o Bahia, é um jogador que custou 70 milhões ali para o clube, é um atleta que é assim muito valioso para o Bahia, muito valioso para o próprio Rogério Ceni, é um garoto muito bom, O Luciano Rodrigues está atravessando um bom momento, mas eu nunca vou abrir minha boca e vou dizer que o Luciano Rodrigues é um jogador ruim. Até porque no ano passado, quando ele estava fazendo muitos gols, ele não era ruim como as pessoas estão dizendo agora. O jogador, ele vive de fases, principalmente o atacante. Quando ele passa vários jogos sem marcar, já começa
os comentários, já começa a falar que ele é ruim, que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas no momento bom, quando ele estava fazendo vários gols, não tinha nenhum comentário falando sobre isso, de que o Luciano Rodrigues não era um jogador bom, que ele não prestava, quando ele estava fazendo os gols no Campeonato Brasileiro, que ajudaram o Bahia a estar na Libertadores da América de 2025. Sobre o Luciano Rodrigues, ele não vai sair do Bahia até segunda ordem. A única forma do Luciano Rodrigues sair do clube é ele pedindo para sair. E aí os empresários entrando em ação, encontrando um lugar para ele poder ir também para o que o clube do Bahia, no caso, né, fosse recompensado financeiramente pelo investimento que fez, tirando o jogador do Liverpool do Uruguai. Ele não está atravessando um bom momento, psicologicamente o Lúcio tá bem assim afetado, ele que inclusive foi cortado da partida de hoje da seleção uruguaia, ele precisa muito do apoio do torcedor, precisa muito do carinho do torcedor, e eu fico muito assim, não vou dizer triste, eu não quero ensinar o torcedor a como ele vai protestar ou como é que ele vai apoiar os jogadores, mas eu gostaria muito de ver as pessoas colocando o Lúcio no lugar que ele merece. Óbvio que ele é a maior contratação do clube, óbvio que ele precisa fazer gol, óbvio que ele está devendo. Eu não estou dizendo aqui, passando a mão pela cabeça e dizendo que está tudo bem. Óbvio que ele tem que ser cobrado por isso. Mas o torcedor dentro do campo precisa apoiar o atleta, precisa incentivar ele. A fase do Lúcio, tecnicamente falando, ela é ruim, mas muito por conta também, né, da falta de confiança que ele está vivendo. E se a torcida consegue passar um pouco de confiança, dizer que não, a gente está com você, a gente confia em você, talvez isso possa ajudar. É a minha mensagem que eu deixo aqui para o torcedor. A gente que está aqui por trás buscando informações, que tem um contato ali com outras pessoas e tal, a gente percebe isso. E eu acompanho muito futebol, acompanho muito bastidores e tal. Eu sei muito bem o quanto a falta de confiança pode atrapalhar no rendimento de alguém. E no caso do Luciano Rodrigues, que a gente já viu que não é esse atacante, claramente é uma situação de falta de confiança que eu espero que passe logo. Eu espero muito que ele possa voltar a marcar e aí sim eu tenho certeza que essas coisas vão começar a desaparecer, que esses comentários vão sumir, que as pessoas vão começar a elogiar ele e essa fase vai passar. Falar agora sobre o mercado de transferências com vocês, quero trazer uma informação, goleiro Jean que já teve seu nome ligado ao Bahia em outras oportunidades, né, quando a janela estava aberta, o Bahia procurou o Jeanzinho em 2023, buscou informações, só que ele preferiu ficar no Cerro Porteño, né, por conta do salário que era maior, né, o que os paraguaios ofereceram do que o Bahia, e aí ele acabou permanecendo, teve bons momentos, teve maus momentos também, e agora está livre no mercado. Jean deve voltar ao futebol brasileiro, mas não é para o Bahia, é para o Juventude, nosso cria da base, né, do Esquadrão de Aço. O goleiro Jean está no radar do Juventude, muito provavelmente o Juventude deve fechar essa negociação e ele deve reforçar a equipe do Rio Grande do Sul. Juventude que estava buscando muitos goleiros nesse mercado, pediu até o retorno do goleiro reserva do Vitória, né, que pertencia também ao Juventude, e o Jean agora deve ser o goleiro titular da equipe, muito provavelmente deve chegar com esse status. É um cara que, como eu falei, teve uma passagem no futebol brasileiro dele manchada por conta da situação que ele se envolveu, né, com a ex-companheira, aquela situação que ele acabou sendo preso lá nos Estados Unidos e tal. Tudo isso acabou atrapalhando muito a carreira dele, principalmente aqui no futebol brasileiro, e aí agora ele está de volta ao Brasil, né, de volta aos holofotes por a equipe do Juventude. Eu confesso para vocês que o Jean não era uma opção ruim ao meu ver. Eu achava o Jean um goleiro melhor do que o Marcos Felipe, mas nenhuma equipe grande vai contratar o Jean. Né? Nenhuma equipe como o Fluminense, como o Cruzeiro, São Paulo, novamente, outra equipe vai contratar o Jean por conta desse histórico dele. É muito difícil a gente falar desse cara hoje de volta no top 5 do futebol brasileiro, porque a torcida mais pesada, assim, aquela massa mesmo, vai ficar em cima do clube, né? Assim como é com o Cuca, por exemplo, e cada clube que ele vai trabalhar sempre tem protestos e tudo mais, e com o Jeanzinho seria da mesma forma. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.